Vamos prosseguir com o passo seguinte, que é o fato de que é claro que eu posso fazer uma transformação, aí, dado que eu obtive a função transformada, posso transformar essa transformada com outra transformação. Então, eu posso sair compondo uma transformação com outra. Então, aqui um exemplo que a gente vai dar usando a função 1 sobre x, que é a primeira coisa. Eu vou trocar o sinal da f para obter uma outra função transformada. Trocar o sinal da função, a gente acabou de ver, né, corresponde a uma reflexão, né, ao redor do eixo dos x. Aí, eu pego essa função que já foi refletida, essa função refletida, eu pego x e substituo por x menos 2, ou seja, subtraio 2 da variável x. Isso causa uma translação do gráfico para a direita. Só com a translação do gráfico que já foi refletido, né? E depois que eu fiz essa translação para a direita, eu acrescento mais 1 no valor da função resultante anterior. Somei mais 1, isso significa que eu estou fazendo agora a translação para cima. Ou seja, eu fiz aqui 1, 2, 3 transformações consecutivas. Aqui já está mostrado o que seria o resultado das 3 coisas superpostas. Desenhando aqui o gráfico daquela função 1 sobre x, né? A 1 sobre x tem essa aparência aqui. É uma função que faz isso daqui, ou seja, quando x se aproxima de zero, ela está crescendo, vai lá, fica valores arbitrariamente grandes. Quando x cresce, 1 sobre x aproxima de zero, na medida que x cresce. Se x é negativo, o resultado é sempre negativo, dá simétrico em relação ao que aconteceria do outro jeito. Então, esse desenho aí, embora meio feioso, tá? É o esboço do que é o gráfico da f de x igual a 1 sobre x. A primeira coisa que a gente fez lá naquela sequência de transformações foi trocar o sinal, né? Fazer uma... Deixa eu até dar os meus nomes. Isso aqui era chamado lá de F1. A F2 de x era era menos F1 de x. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar essa função F1 e refleti-la em relação ao eixo do x. Então, está aqui. O que seria a reflexão dessa parte aqui, né? Cada ponto aqui vem no seu correspondente ponto aqui embaixo, tá? E cada ponto aqui embaixo vem no correspondente aqui para cima. Então, cada ponto veio para cá. A função f de x igual a menos 1 sobre x vai ser essa de gráfico verde. A seguir, a próxima coisa que a gente faz, f3 de x, a gente pega f2 de x, é mais 2 ou menos 2 mesmo? Deixa eu ver aqui. f2 de x menos 2. Então, o que a gente vai fazer agora para produzir a F3, que eu vou traçar em vermelho, tá? É pegar a F2, que está traçada aí em verde, e eu vou transladar essa função em verde 2 unidades para a direita. Então, observem só, se aqui a origem, né, em torno, que era um ponto de simetria da função verde, se eu desloco 2 unidades para cá, então, desloco para esse ponto. Deixa eu traçar aqui só essa linha vertical para servir de referência. Eu vou agora pegar essas linhas em verde e desenhá-las deslocadas aqui para
direita, ok? Então, a ideia aí da linha vermelha, das linhas vermelhas, é ser uma representação desse gráfico verde. Tá, aqui tem um negócio que eu desenho em geral é meio feio. Também uma coisa aqui que está perigosa, que está até errada, que isso aqui não pode encostar aqui no eixo, né? Deixa eu acertar pelo menos isso aqui. Não encosta aqui no eixo. Tá? Bom, mas então a lógica dessa figura aí em vermelho é que ela é uma translação para a direita da figura em verde, ok? Então, dessa maneira, a gente produziu aí a figura em vermelho, que é a transformação da primeira transformação. Deixa eu só ver. Agora, por fim, a gente soma 1. A gente tem de somar 1 aqui no gráfico em vermelho. Acabaram-se as cores aqui da minha... Aqui desse meu quadro negro, eu vou traçar em preto. Por fim, o que é preciso fazer é fazer uma translação para cima, uma translação vertical de uma unidade. Então, desenhando aqui uma linha também só de referência, uma unidade para cima do eixo dos x, isso aqui, então, vai ser esse ponto de simetria, né? E essa linha vermelha vai subir uma unidade. Ela vai vir para cá. E subir uma unidade para cá também, né? Então, eu espero que essa figura não tenha ficado muito confusa. Deixa eu fazer um traço mais grosso aqui, só para vocês não perderem quem que é esse objeto que eu estou falando aqui no fim, que é o resultado da transformação. A ideia, então, a gente começou com a função azul. Da azul, a gente fez uma transformação que é uma reflexão ao redor do eixo dos x, né? A gente multiplicou a função por menos 1. Então, depois de refletir o gráfico azul ao redor do eixo dos x, a gente obteve o gráfico verde. A seguir, a gente fez uma translação de 2 unidades para a direita. A gente trocou x por x menos 2, aí obtivemos o gráfico vermelho. Então, o gráfico vermelho é o gráfico verde deslocado 2 unidades. Que o último gráfico, F4 de x, seria o F3 de x mais 1. Então, a última transformação, a gente pegou o gráfico vermelho e deslocou ele... Desculpem, não está certo. Deslocou ele uma unidade para cima. Então, observe que cada uma das perninhas aí do gráfico vermelho, eu puxei uma unidade para cima para obter esse gráfico preto, esse último que está aí traçado. Ok, gente? Então, o que eu fiz aí foi compor algumas transformações, 3 transformações, né? Uma transformação daqui para aqui, outra daqui para aqui, outra daqui para aqui, para obter esse gráfico preto no final das contas, que é o F3 de x mais 1, que corresponde, né? Esse aqui seria menos 1 sobre x menos 2, e o último aqui é menos 1 sobre x menos 2 mais 1. Então, as expressões que a gente foi obtendo foram se transformando, né? A gente começa com isso aqui, vem para isso, depois a gente obtém isso daqui, e, por fim, obtém isso, transformação após transformação. Ops, isso daqui. Então, transformação após transformação. Da 1 sobre x, eu venho para menos 1 sobre x, eu venho para menos 1 sobre x menos 2, eu troco x por x menos 2, né? E, por fim, eu somo 1 na f,
fica menos 1 sobre x menos 2 mais 1. Essa é a sequência de transformações que leva do gráfico azul, que é o primeiro, né, até o gráfico preto, que sofreu 3 transformações. Ao fim daquelas 3 transformações é esse gráfico. O gráfico vermelho é o que aparece, tendo se originado no azul. Esse é o gráfico traçado usando o Sage, né? Traçado já bonitinho aí. A sequência de figuras que são mostradas agora, ela ilustra, então, a sequência de transformações que a gente acabou de ver, né? Passando da função f1 para f2, para f3 e chegando a f4, de acordo com os passos que a gente descreveu. Então, avançando aqui no assunto, outra coisa que a gente quer que vocês consigam fazer é olhar para um gráfico de uma função que sofreu umas transformações e reconhecer que transformações ocorreram. Então, é claro, uma coisa que é meio automática, assim, você pega o Sage, põe ele para traçar um gráfico e aí você vai lá e troca o x por x menos 1, traça outro gráfico, etc. Você vai vendo de que maneira o gráfico se transforma. Tá? Agora, a lógica nossa aqui é que, de alguma maneira, isso se torne uma operação mental que vocês consigam fazer como parte do repertório para pensar os problemas. Então, a pergunta, ao contrário, também é importante vocês saberem responder. Então, observem, eu tenho aqui um gráfico em azul. Observem que nem é relevante saber o que é a função que está aí. Se alguém tiver curiosidade, a função que está aí é um polinômio de terceiro grau. Tá? Mas isso nem faz parte do enunciado. Aqui a lógica do que está acontecendo aqui. Tem lá uma função azul que sofreu uma transformação e virou a função vermelha. O que aconteceu? Como é que se relacionam a função original, né, que estava lá em azul, e a função transformada, que está em vermelho? Observem só, ali nessa figura, eu estou mostrando que cada ponto da função azul corresponde a um ponto da função vermelha, que é uma translação para a direita. Né? A função vermelha, então, o gráfico da função vermelha, ele pode ser entendido como uma translação para a direita do gráfico da função azul. Então, a transformação que ocorre naquela figura é essa daqui. A segunda função é a primeira função deslocada de uma unidade para a direita. A segunda transformação. A segunda transformação, o que a gente está fazendo agora é a mesma função azul, a função vermelha está sendo obtida de uma outra forma. O que eu estou representando aqui é o seguinte: a gente está obtendo a função vermelha pegando cada ponto da azul e deslocando esse ponto 2 unidades para cima. Então, observem só. Esse ponto B1, deslocado 2 unidades, vira o B2. Esse ponto A1, deslocado 2 unidades, vira o A2. Então, o que acontece aqui é essa transformação. Eu estou fazendo a translação para cima de 2 unidades. Okay? A ideia é que, olhando para o gráfico, vocês consigam identificar que foi isso que, olhando, né, para o gráfico azul para o vermelho, sabendo que o vermelho é uma transformação do azul, vocês consigam identificar qual foi a transformação ocorrida. E observem, né, que aí eu não estou nem dizendo, tá, o que é a expressão da função f de x. Só estou mostrando os dois gráficos. Tá? Terceira transformação aqui. De novo, a mesma função azul e a função vermelha. Aqui
o que essa figura está mostrando é que aconteceu uma contração. Cada ponto do gráfico azul, na hora que eu aplico a transformação, a coordenada x ela é dividida por 2. Então, o gráfico vermelho é como se fosse o gráfico azul comprimido, caído para metade da excursão original dos pontos. Então, o A2 tem x metade do A1, B2 tem x metade do B1, e a transformação é essa daqui. É aquela ideia que, inclusive, a gente comentou, né, que pode parecer, à primeira vista, contraintuitivo, mas é isso. Para a gente comprimir o gráfico para metade do que seria a excursão horizontal de uma figura, a gente multiplica a variável x por 2. Aqui o gráfico agora sendo esticado, tá? É o mesmo gráfico azul, que eu estico ele. Então, dá para ver aqui que eu saio do ponto A1, venho para o A2, que tem o dobro da variável y, do valor de y. B1 se relaciona com B2, né, da mesma forma, y foi multiplicado por 2. Essa figura ela é produzida, a g de x, a função transformada, é a função original multiplicada por 2. Prosseguindo aqui para mais uma transformação, está aqui um gráfico azul, agora é outro gráfico, tá? Eu construo ele de outra forma para facilitar ver as transformações que vão acontecer aqui. Aqui eu acho que dá para a gente admitir rapidamente que o que isso aí está mostrando é uma reflexão do gráfico azul em relação ao eixo do x. Pensem nesse gráfico azul como sendo espelhado em relação ao eixo do x. A gente produz o gráfico vermelho com esse espelhamento. O que estava de um lado vai para o outro lado, né? Trocando o sinal, e a forma do gráfico é exatamente a mesma, só que espelhada. Então, neste caso, a transformação é isso, é a transformação de trocar o sinal da função. E agora o mesmo gráfico azul, exatamente a mesma função, só que agora eu vou espelhar em relação ao eixo dos y. Então, o que eu faço para espelhar em relação ao eixo dos y é trocar o sinal da variável x, ok? Então, vocês notem, prestem atenção nesse gráfico vermelho, né? Ele corresponde exatamente ao que está, ao gráfico azul, só que cada ponto que está de um lado do eixo dos y, ele é espelhado no ponto correspondente do outro lado do eixo dos y. Okay? Por exemplo, o C1 vira o C2, o A1, que está aqui do outro lado, vira o A2. Cada um dos pontos tem o seu correspondente. É esse, então, o espelhamento. A transformação que faz isso é eu trocar o sinal de x. O que eu estou chamando a atenção aqui, gente, é que a operação que eu estou dizendo que a gente recomenda que vocês aprendam a fazer é olhar para o gráfico e descobrir qual foi a transformação. Observe que isso é um pouquinho diferente de a gente pedir uma transformação, aí vocês mexerem na função e obterem o gráfico. Tá? O sinal aí do trajeto é oposto no que diz respeito a de onde vocês partem para onde vocês vão.